Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é @escolhainvestirsembre, segue lá. E hoje vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias, vamos falar do que está quente e vamos fazer o nosso querido Show Me the Money, falar um pouquinho de alguns papéis que estão quentes aí para a gente ficar observando. Pessoal, o mundo está passando por um processo de uma certa apaziguação, né? Por mais que a gente ainda tenha a guerra acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia, o noticiário já não vem tão carregado quanto no começo do conflito, né? De uma certa forma, não que isso tenha melhorado o conflito parece que só tem piorado, né? A crise de refugiados tem piorado, mas pelo menos o apocalipse que vinha sendo desenhado em relação a efeitos em cadeia dessa guerra na economia mundial parece que começou a dar uma maneirada, né? Mas assim, o preço em vidas humanas, né, ainda continua altíssimo, uma situação muito dramática, né, lá dentro da guerra da Ucrânia. Porém, o contexto mais macro, o contexto global, começa a dar alguns sinais de melhora, né? Então, vamos torcer para que dentro dessa questão do conflito o pessoal consiga achar algum nível de entendimento, né? Pare com essas hostilidades para que a gente consiga ter uma situação melhor para aquelas pessoas que estão sofrendo tanto. Bom, pessoal, o nosso assunto mais importante do dia hoje, sem dúvida nenhuma, é o derretimento do dólar. O dólar está esfarelando, esfarelando. E isso é uma coisa super, super curiosa. Por quê? Porque é só contra o real. Se você olhar o DXY, e a gente vai olhar aqui, a gente vai ver que o dólar contra essa cesta de moedas que representa o DXY, que tem euro, que tem ien, enfim, ele está subindo, vem ganhando bastante força. E aí, contra várias outras moedas também de país emergente, está subindo. Porém, contra os países que são grandes produtores de commodities ou que têm uma política monetária um pouco mais rígida, que tem taxas de juros mais alta, a gente está vendo que o dólar está perdendo força. Deixa eu compartilhar aqui o gráfico com vocês, para vocês darem uma olhada no que eu estou falando, pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é o gráfico do dólar real do nosso site Invest, um site gratuito, super recomendo, uso bastante. Olha isso. Ó, a gente começou 2022 aqui, tá? Nesse ponto aqui. E olha lá, desde que começou o ano, só caiu. Teve aqui um pequeno repique aqui de lateralização, aí perdeu esse fundo aqui e ó, achou um alçapão. Ó. Olha lá, cai, cai, cai. O RSI, que é esse indicador aqui rosinha aqui embaixo, ele representa o quanto esse ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele calcula a quantidade de ordens de compra contra a quantidade de ordens de venda, para ver como é que estão os volumes entre compradores e vendedores. E você vê que quando ele está abaixo de 30, significa que ele está sobrevendido. Então, olha isso, ele já está marcando 28,8 aqui, ó. E recentemente ele chegou a marcar 22 aqui, ó, no finalzinho de fevereiro. Então, mesmo com esse gráfico super esticado, né, super sobrevendido, que é o termo, a gente ainda vê algum espaço para cair, já que ele marcou 22 aqui nesse indicador há pouquíssimo tempo, há menos de um mês atrás. Então, a expectativa é que em algum momento o dólar vai dar um repique de alta, né, porque realmente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias seguidos de queda ininterrupta, ininterrupta. Dólar realmente esfarelando, né? E aí, assim, isso tem intrigado muitos economistas. Deixa eu até descompartilhar a tela. Ah, sim, antes de descompartilhar, olha só isso aqui, pessoal. Esse é o DXY, tá? É o índice dólar em relação às cestas de moedas de moedas mais fortes, né? Como o euro e ien. Então, vejam que, ó, em um ano, em 12 meses, ele vem subindo. Deixa eu colocar o gráfico de candles aqui, ó. Lá, em um ano ele vem subindo. Se a gente olhar só esse ano, só 2022, também subindo. Ó, abriu o ano na faixa de 95, tá? E já está 98,83. Então, o dólar subindo globalmente, porém, contra o nosso todo-poderoso real, finalmente está caindo. Nosso rico dinheirinho está ficando valioso e de uma forma bem quase que inexplicável, né, pelos economistas. Mas, aí eu queria buscar de novo esse assunto. Pessoal, os economistas têm citado muito como uma causa para esse fortalecimento do dólar a questão das commodities, que o Brasil é um grande produtor de commodity, que produz muito minério de ferro, muita soja, muito petróleo. Tudo bem, até aí bacana. Mas, poxa, a gente precisa considerar
que a gente tem um diferencial de juros brutal, brutal. Agora, lá os Estados Unidos, eles estão com uma banda de 0,25 a 0,50 ao ano. A nossa taxa está em 11,75 ao ano e com viés de subir mais um pouco ainda, né? Então, esse diferencial de juros tem trazido uma vantagem competitiva para o real em relação ao dólar, em relação a outras moedas, né? E, ao mesmo tempo, pessoal, a inflação. A nossa inflação, por mais que ela esteja alta, ela está par e passo com a inflação dos Estados Unidos. Só que o Banco Central lá acabou de começar a subir os juros. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar num ponto em que a taxa de juros comece a frear a inflação. E já a gente não, a gente vem trilhando esse caminho há muito tempo, né? Já desde o ano passado, subindo os juros com muita força, e a gente já está no final do ciclo, né? Então, a vantagem do nosso Banco Central ter agido bem mais cedo e bem mais forte, a gente está começando a colher agora esses frutos. Então, é super importante entender que essa diferença de juros vai continuar fazendo muito preço no mercado cambial. Claro, o dólar e o câmbio em geral também é a válvula de escape de risco, né? Então, se o risco Brasil começar a aumentar, se começar a aumentar muito uma percepção de risco, se a gente vê repetição daqueles episódios que a gente viu com o presidente ameaçando outros poderes, ameaçando o STF, colocando exército na rua, tanque na rua e tudo mais, isso dali dá uma percepção de risco terrível. Se o presidente começa a falar ou dá a entender que não vai aceitar o resultado das urnas por conta de a urna eletrônica não ser confiável, tarará, isso na visão dele, né? A grande maioria das pessoas acha que é bem confiável, a gente já usa ela há muito tempo. Então, enquanto a percepção de risco ligado à economia não deteriorar, né, ou pelo menos se manter minimamente estável, o fundamento econômico é muito claro. Se os dois países têm inflação muito próximas e um tem uma taxa de juro brutalmente maior do que o outro, poxa, esse que tem a taxa de juro alta vai exercer um magnetismo para atrair dinheiro, para atrair dólares, né? Não é à toa que esse ano nós já batemos recordes de captação estrangeira de dólar aqui no país, tanto para investimentos de bolsa, quanto para investimentos na economia real, ou até mesmo em renda fixa. Então, isso vai continuar batendo muito forte no dólar. O dólar realmente está num momento muito difícil, né, do ponto de vista da moeda. Ele tem muita condição de baixar mais, pessoal. Ele pode chegar a flertar com níveis como 4,50, né, coisas que a gente não imaginava tão cedo. Então, vamos ficar de olho no dólar. Deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, aproveitando, que é o relatório Focus, né, que eu estava falando com vocês aqui. Deixa eu achar o relatório Focus aqui, que eu já estava com ele aqui. Olha só, esse aqui, pessoal, é o relatório Focus. É um relatório gerado pelo Banco Central, ele é semanal, tá? Toda segunda-feira de manhã eles geram. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar bastante de olho, pessoal. A evolução da previsão de inflação. Agora já está aqui, ó, 6,59, tá? Há 4 semanas, isso aqui era 5,56. Então, ou seja, já subiu 1 ponto percentual, né? Um ponto inteiro, né? De 5,56 para 6,59. Então, a percepção de inflação deu uma deteriorada, né? Então, não é à toa essa alta forte que o Banco Central fez, né? Na taxa de juros. E interessante, previsão do PIB deu uma melhoradinha, né? Há 4 semanas estava 0,30, agora a gente já está vendo 0,50. E o câmbio ainda está muito atrasado aqui no Focus, né? O pessoal colocando 5,30 para dezembro desse ano, sendo que o dólar agora já está 4,80, né? Flertando ali, querendo baixar dos 4,80. Então, super interessante acompanhar aqui o relatório Focus, tá? A previsão da Selic também, super importante. Há 4 semanas estava 12,25, né? A taxa final para o final desse ano. E agora já está se colocando a 13, mas esse 13 pode ir além, tá? E a gente, o Banco Central, então, agora vamos entrar no assunto do Banco Central. Pessoal, o Banco Central aumentou a Selic mais 1%, né? Então ele mudou a marcha, ele estava vindo com um nível de 1,5 de incremento a cada reunião, e aí na última reunião ele começou a fazer mistério, né? Ele falou que não ia dizer quanto que ia subir na próxima reunião, esperou a curva de juros precificar. Na véspera da reunião, a curva de juros já estava precificando algo como 77% a 80% de chance de um incremento de 1%, e exatamente deu conforto para o Banco Central fazer isso. Então, ele foi lá e aumentou mais 1%. Hoje, a nossa Selic está 11,75%, mas o viés é de alta, e a gente pode ter, no mínimo, uma e pelo menos mais 2, e, quiçá, né, talvez até 3 aumentos ainda até terminar o ciclo. Como a gente viu ali no Focus, a expectativa é que termine em 13% ao ano.
tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso, a renda fixa cada dia mais atraente, mais apetitosa. Só que, claro, pessoal, por um outro lado, historicamente, quando as taxas de juros estão muito altas, isso gera um certo desconto nas ações, justamente porque existe essa competição, né? Você prefere ganhar 13%, 14% ao ano com risco zero praticamente, né? Investindo em título público, em renda fixa com garantia, ou você quer arriscar ganhar uma rentabilidade de 6%, 7% de dividend yield, né? Que é o que você recebe em dividendos das ações, e ainda correndo risco de capital, que você pode ver o teu patrimônio oscilar, né? Pode subir? Pode, mas pode cair também. Mas, então, assim, enquanto essa percepção de risco, esse trade-off fica difícil, porque você tem uma renda fixa muito atraente e uma renda variável muita incerteza, né, dado esse cenário de juros altos, historicamente também é nesses momentos que as ações ficam descontadas, né, que elas ficam baratas, que em geral a gente consegue os melhores preços para carregar a longo prazo. Então é a escolha de Sofia, pessoal. Você quer uma renda fixa garantida ou você quer um grande potencial de retorno daqui a algum tempo, comprando preços deprimidos, comprando ações baratas? E lembrando, pessoal, a regra de ouro da bolsa: compre barato e venda caro, né? Compre na baixa, venda na alta. Então, é super importante olhar o horizonte que você está pensando para fazer os seus investimentos. E se você puder investir para longo prazo, poxa, comprar ações agora seria um excelente investimento, né? Claro, faça uma seleção criteriosa, lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimento, isso é mais uma análise com cunho didático, então sempre se atente aos fatores de risco quando você for fazer algum investimento. Porém, como eu estava dizendo, historicamente, quando a gente tem preços de taxa de renda fixa alta e as ações deprimidas, né, descontadas, isso sempre foi bom, um ótimo momento para fazer uma entrada e fazer aplicações em renda variável, tá bom? E também lembrando e reforçando, pessoal, renda variável é longo prazo e, ao mesmo tempo, é continuidade. Nunca coloque tudo de uma vez, né, dos seus investimentos. Procure sempre ir fazendo de forma gradual. Quer comprar uma ação? Passa ali meses comprando um pouquinho dessa ação, porque ninguém vai acertar ali o fundinho, né, exatamente milimétrico ali. Então, por isso que a gente vai comprando, né, de forma gradual, para você ter chance de, no seu preço médio, fazer um preço interessante, né, e aí, no longo prazo, ganhar muito dinheiro a partir desses preços, tá? Bom, e a nossa bolsa, então, né? Então, vamos compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Olha só isso, pessoal. Enquanto o dólar, vamos voltar lá no dólar, enquanto o dólar vem derretendo, ó, agora deixa eu subir o gráfico das análises aqui, olha isso. Tá, meu Deus! Isso aqui, pessoal, são as linhas de tendência, tá? Então, ó, a queda do dólar começou aqui, né? Esse foi o ponto mais alto. Vocês veem aqui, ó, essa linha aqui seria a linha mestra da tendência de queda. Só que aí, em alguns momentos, ele deu uma empinadinha aqui, ó, para pegar uma tendência secundária para cá, ou então uma tendência secundária para cá, mas de forma geral ele está seguindo essa tendência primária aqui que veio se fortalecendo, né? E agora, ó, tentou romper aqui, fez um falso rompimento da tendência e voltou para baixo. Então, enquanto essa é a história triste do dólar, né, de só cair, 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 o que a gente vê na Bovespa? Só subir, subir, subir. Aqui eu marquei, ó, primeiro dia útil de 2022, 3 de janeiro. Então, ó, a bolsa deu uma quedinha no início e ó, engatou uma alta embalada, chegou aqui, embolou um pouquinho, lateralizou, deu uma queda e aí, ó, pá, subiu de novo. Então, enquanto o dólar vem caindo muito forte, vem derretendo, pessoal, o que a gente está vendo é que a nossa bolsa está subindo bem, está realmente aproveitando esse rally das commodities, está aproveitando esse momento bom em relação a investimento em empresas tanto de commodities metálicas, commodities ligadas ao petróleo e commodities agrícolas. E quem que tem se beneficiado nesse cenário, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Pessoal, quem tem se beneficiado nesse cenário são as nossas grandes estrelas, Vale do Rio Doce, Petrobras, algumas petroleiras, né, próprio PetroRio, né, as empresas da área agrícola, SLCE, Agro 3, Soja 3, todas essas empresas estão tendo um grande impulso de valorização e estão surfando o momento das commodities. A questão da guerra, pessoal, deixou o mundo em alerta. Então, a China, que vinha de uma política de vamos controlar o preço do minério, esse minério está muito caro, eles inverteram. Agora, eles estão muito mais preocupados em garantir o fornecimento do que garantir preço baixo. Então, eles abriram um pouco mão de controlar os preços e estão mais preocupados, dado esse sentimento
de guerra, né, de esse sentimento bélico, de primeiro garantir o fornecimento e depois ver questões ligadas a preço. Então, isso acabou sendo muito benéfico para os nossos papéis. Pessoal, muitos investidores, muitos fundos internacionais que tinham dinheiro na Rússia estão tirando dinheiro da Rússia para poder trazer para cá. O Brasil é uma excelente opção a quem tinha muito dinheiro na Rússia, principalmente na indústria de petróleo e de gás. A gente é muito forte nessas indústrias também aqui domesticamente. E aí a gente está surfando esse momento. E é super interessante que se a gente compara... Deixa eu até colocar aqui para vocês, mostrar aqui um fator interessante entre a Vale. Ó, vou carregar aqui o gráfico da Vale. Ó, Vale 3 está aqui. Vamos tirar esse monte de estudo. Então, olha lá. A Vale, ó, veio, né, esse ano, veio subindo, ó, continuamente. Entrou aqui numa tendência de alta bonita, deu uma acelerada, e aqui deu uma lateralizadazinha, mas está subindo bem. Agora, se isso aqui é o gráfico da Vale. Agora, vamos ver o gráfico do minério? Ó, se eu colocar o gráfico do minério lá na China. Vejam que ele subiu, mas ele está com essa carinha mais lateralizada, né? Ele realmente também estava com uma tendência boa de alta, mas agora bateu num teto aqui, ó, e está com uma carinha mais lateralizada. E se eu coloco as concorrentes da Vale, isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, a BHP Billiton, que é uma das grandes concorrentes da Vale, ela está também... Não está com aquele ângulo de alta tão forte, né? Você vê que ele subiu até aqui, ó, e desde aqui ele praticamente entrou numa lateralização. E outra concorrente da Vale, Rio Tinto, que é uma australiana. Então, aqui, ó, o ADR do Rio Tinto. Olha lá, também, ó, subiu, mas não subiu tanto e, pô, uma super cara de lateralização. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês, pessoal? Que a Vale, ela está se beneficiando mais desse processo do minério do que as suas concorrentes. Você vê que a lateralização dela é muito mais cara de alta, ó, né? Tá realmente mais empinadinha. Se eu trocar aqui, tirar os gráficos, ó, tirar as linhas, vocês veem que ela consegue manter uma tendência de alta acima do minério, né? Pelo menos graficamente falando. Então, isso é super interessante, que a gente vê a Vale mais resiliente do que as suas concorrentes, né? A BHP e a Rio Tinto, e subindo mais do que o minério. Então, ou seja, o dia que o minério sobe, a Vale acaba subindo um pouco mais. E o que é isso, pessoal? É a qualidade do minério, é a eficiência da Vale. A Vale tem um minério de maior qualidade do mundo, a Vale é super eficiente, né, na sua operação. Então, assim, é uma empresa está redonda, né, pagando um dividendo monstruoso, né, pagou mais de R$3 de dividendo no último pagamento por ação. Então, assim, é uma ação que está surfando muito bem dentro do segmento dela, né, e tende a se fortalecer, né, se a gente considerar que a demanda por minério vai ficar cada vez maior e de commodities em geral, então Petro e Vale estão bem posicionados. Já a Petro, tem que só fazer aquele parênteses, né? Que a Petro é estatal, então toda vez que ela dá lucro, aí vem os deputados, vem o presidente falar, pô, mas e aí, a minha gasolina e tudo mais? Então a Petro tem esse problema. Enquanto o petróleo está batendo $120 o barril do Brent, outras empresas petroleiras subiram muito forte, a Petro sobe, mas de uma forma mais estagnada, ela não consegue muita força para romper as suas máximas. E isso, claro, que os especuladores sabem. Qualquer noticiazinha que o presidente questione a Vale, vamos chamar o presidente da Petrobras para a CPI ou para alguma comissão no Congresso, isso reflete imediatamente, né? O trader não vai ficar esperando para ver, ele vai vender primeiro para perguntar se faz sentido depois. Né? Então, no caso da Petro, tem esse problema de risco geopolítico, né? de risco político, literalmente, né? Mas a empresa está enxutinha, pagando excelentes dividendos, deu mais de R$100 bilhões de lucro ano passado, assim, um resultado monstruoso também, assim como a Vale. Então, são as empresas que estão carregando, de uma certa forma, o Bovespa nas costas e tem mais gás aí para queimar, tem mais chance de subir ainda. Então, para ir fechando aqui hoje, pessoal, o que eu queria dizer para vocês? Dólar derreteu, mas pode cair mais, tem espaço para cair mais, vai ter algum repiquezinho no meio do caminho, mas a tendência continua claríssima de queda. A gente vai... Agora, o nome do jogo no dólar é apostar aonde é o fundo, aonde que vai parar de cair. E não estou falando só de um repique, é de bater e realmente fazer alguma inflexão para subir um pouco mais. Então, talvez fique ali no 4,50,
talvez flerte abaixo de 4,50. Né? Vamos ver se vai chegar nesse fundo e se pelo menos ali no 4,50 vai ganhar força para voltar a subir. E também, fechando então dólar derretendo, o Banco Central vai continuar subindo juros, mas num ritmo mais baixo, e a grande aposta agora é aonde vai acabar. Dos gestores que eu tenho acompanhado, eles têm falado muito de que o Banco Central está muito ansioso, né, para fechar logo esse ciclo. Ele já está subindo juros há muito tempo e com muita força. Então, pode até ser que o Banco Central faça só mais um incremento de 1%, e aí pague para ver se isso vai ser suficiente para controlar a inflação, ou ele pode se ver obrigado pelo mercado a fazer mais dois, em vez de só um, mais dois incrementos de 1% pelo menos, e quem sabe até mais. Mas a grande aposta é que o Banco Central quer, de toda forma, parar o quanto antes. Né? Então, o Focus já coloca 13%, mas ninguém sabe, né? Vamos ver se eles vão além ou se eles vão ficar um pouquinho abaixo, porque eles também têm essa fé de que as coisas vão dar certo, né? Que eles já estão subindo juros há muito tempo, e em algum momento a inflação vai arrefecer. E para fechar também, as apostas em commodities, né? As nossas commodities agrícolas, metálicas e ligadas a petróleo, vão ser a bola da vez, né? Vão com certeza surfar essa narrativa da guerra, essa narrativa de abastecimento. O medo é um grande impulsionador de compras, né? Então, no medo de ficar sem abastecimento, as pessoas vão comprar primeiro e questionar preço depois. Então, a gente está vendo um momento de mercado com muita oportunidade no que a gente chama de back to basics, né? Voltar ao padrão, commodities, né? Taxa de juro, né? Renda fixa e fugir de investimentos ligados a câmbio, né? Porque agora os investimentos dolarizados vão sofrer de qualquer forma por conta dessa diferença de juros e por conta da grande atratividade que o Brasil está tendo para o investidor estrangeiro aterrissar os seus dólares aqui. Beleza? Gente, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem, se cuidem. Até a próxima. E lembre-se sempre, pessoal, tem que investir com convicção, tem que estudar. Sim, e antes de eu fechar, eu queria só fazer mais um último parênteses. Eu vejo muita propaganda do tipo, aprenda a investir comigo, aprenda a investir não sei o quê. Pessoal, eu acho muito legal aprender a investir, só que eu só gostaria de frisar o seguinte, ninguém termina de aprender a investir. Investir é um processo que você vai estudar a vida inteira, porque não é uma ciência, não é uma ciência exata. São pessoas que estão atrás ali das ordens do ok. Ainda que você crie um algoritmo, é a pessoa que configurou o que aquele algoritmo vai fazer. Então, é a ansiedade daquela pessoa, né? Os objetivos daquela pessoa que estão por trás. Então, o que a gente faz é estudar investimentos, não é aprender investimentos. Porque aprender não se esgota, né? Você não vai terminar de aprender. Então, o que a gente vai fazer é estudar ao longo de toda a nossa vida, se aprofundar o máximo possível, mas sempre lembrando que a gente nunca vai saber tudo, ninguém nunca vai saber tudo, mesmo o Warren Buffett perde dinheiro em algum investimento, mesmo os grandes bilionários já erraram e sempre vão ter a oportunidade de errar, né? Ninguém acerta sempre, por isso a gente sempre tem que estar estudando. Então, se eu puder deixar um conselho final para todo mundo pensem em estudar investimentos, não sobre aprender a investir, e sim sobre estudar de forma contínua. Incorpore isso no seu estilo de vida, na sua rotina, de sempre dar uma olhadinha sobre materiais ligados a investimento, porque isso é fundamental para a gente ter sucesso nessa vida, nesse mundo, onde a questão financeira, né, o capitalismo é o que está regendo as nossas vidas. Beleza? Então fiquem com Deus, espero vocês na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.